de Deus? Será que de fato eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que de fato meu coração está voltado para aquilo que Deus quer que eu venha, que seja feito? Disse-lhe, pois, mas agora que tiverdes bolsa, torne a como também o alfoge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre. Querido, Deus, ele quando chama o homem, Deus, ele quando chama a mulher, ele chama para um compromisso, querido, onde muitas das vezes muitos se dispensam e se esquecem do compromisso ao qual Deus tem chamado para que venha a ser seguido diante dele. Deus aqui, ele, na sua palavra, Jesus Cristo, ele fala ali aos seus discípulos a respeito do que eles haveriam de levar. Muitas das vezes o cristão, ele sai abrindo a sua boca, dizendo que ele é cristão, que ele é isso, que ele é aquilo, mas muitas das vezes ele se esquece do que ele tem que levar para o seu compromisso com Deus. Muitas das vezes ele tem esquecido para fazer a vontade de Deus, quais são as ferramentas que ele precisa para levar, para poder, querido, combater o inimigo, combater as obras satânicas, ao trabalhar do inimigo, muitas das vezes, querido, contra a sua vida, contra a vida dos seus familiares, contra a vida, muitas das vezes, daqueles que se encontram em sua volta. Jesus Cristo, ele está falando aqui, querido, simplesmente do que eles haveriam de levar para seguir a sua caminhada no chamado. E veja bem que aqui ele fala de alforje, aqui ele fala de espada, mas aos nossos dias eu quero entender o que Deus está querendo falar comigo, com você, querido. Muitas das vezes Deus, ele está te chamando por um compromisso, e o crente, para ele sair, querido, levando o evangelho, levando a palavra de Deus, uma das coisas que ele pode levar, querido, como ferramenta de Deus, querido, é a sua palavra. E a outra coisa que ele pode levar, querido, como ferramenta de Deus, querido, é a oração. Porque com a oração, querido, ele pode se achegar a Deus. Com a oração ele pode ser revestido do poder de Deus. Com a oração ele pode ter discernimento, querido, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. O homem, quando ele tem a vida dele entregue à oração, querido, pode se levantar o que for, pode se levantar o homem da direita, o homem da esquerda, pode se levantar à sua frente, mas quando ele ora, querido, o homem, ele quebrando seu coração, mesmo ainda ele tendo o ódio no seu coração, mas Deus, ele transforma, porque o poder da palavra de Deus, ela penetra em todos os campos na vida do homem. A palavra de Deus, querido, ela corta como espada de dois gumes, e o homem, quando ele ora, querido, ele é revestido do Espírito Santo de Deus. O homem, quando ele ora, ele tem intimidade com Deus, porque o homem, por intermédio da oração, querido, ele vence as lutas. Mas o homem que não ora, querido, ele está sujeito a cair no pecado do adultério. Ele está sujeito a cair, querido, no pecado da murmuração. Ele está sujeito, querido, a cair no pecado, muitas das vezes, de se levantar contra seu próprio ministério, de querer dizer que ele foi chamado pela boca do homem, não pela boca de Deus. Muitas das vezes, querido, o homem, ele é chamado por Deus, e a falta de fé que há no coração dele deixa a descrença de achar que não foi Deus quem o chamou. Muitas das vezes ele acha, não, aquilo ali foi coisa da mente, foi coisa colocada na cabeça do homem, para que viesse falar comigo, para que eu fosse fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E muitas das vezes, querido, Deus chama verdadeiramente, mas o homem, muitas das vezes, querido, ele está com o coração tão longe de Deus, porque ele já não ora mais, ele já não jejua mais, ele já não medita na palavra, e muitas das vezes ele está morto espiritualmente, ele não sente mais a presença de Deus, e Deus muitas das vezes levanta aquele pequenino que muitas das vezes nem fala dentro da igreja para falar com ele. Ele está cego, ele está morto, ele já não conhece, já não entende mais a voz de Deus, ele não sabe mais o que é Deus falando com ele, e muitas das vezes Deus está falando com ele e ele não está querendo fazer segundo a vontade de Deus na sua vida. Ele já não ouve mais a Deus, porque ele não busca as ferramentas a qual Deus deu para ele, querido. A meditar na palavra, a orar, a ter comunhão com Deus. Eu não entendo, lá em 1 Coríntios, uma palavra que eu toco muito nessa palavra, porque ela é uma palavra muito forte.
Ali diz a palavra de Deus, querido, em 1 Coríntios 2, 10, ali em diante, que o homem que tem o espírito do homem entende as coisas que são do homem. Não queira entender as coisas de Deus com o seu espírito. Você levantou sua mão dentro da igreja, confessou a sua fé, recebeu o Espírito Santo de Deus para entender as coisas que são de Deus. E para você entender as coisas que são de Deus, querido, você não vai conhecer a Deus na sua totalidade. Você vai conhecer a Deus a ponto de salvação. E se você vai conhecer a Deus a ponto de salvação, entenda, para que você possa ser salvo, é necessário que você tenha uma comunhão com Deus verdadeira. E o homem que tem uma comunhão com Deus verdadeira, ele tem uma vida de entrega na oração. A oração, querido, não é só no monte. A oração, querido, muitas das vezes não é só lá dentro do seu quarto. A oração, querido, ela é caminhando em espírito. A oração, querido, ela é dentro do ônibus. A oração, querido, é dentro do banheiro. Aonde quer que você esteja, a sua mente, ela tem que estar ligada com Deus. Porque quando você está com a sua mente ligada com Deus, querido, você está falando com Deus, mesmo que seja em espírito, mesmo que seja em pensamento. E quando você ora em pensamento, querido, você é revestido da graça de Deus, você é revestido do Espírito de Deus, você recebe a autoridade de Deus, você recebe poder de Deus, e as palavras que vêm sobre a sua vida ministerial, ela é recebida com poder e autoridade, porque Deus, querido, Ele não só te dá poder e autoridade, mas Ele te dá um espírito de excelência, Ele te dá um espírito de transformação, Ele te dá um espírito de mudança. É este espírito que você recebeu, e se você recebeu esse espírito, entenda uma coisa na sua vida: se as coisas estão difíceis, se os problemas estão vindo, se as lutas estão te afrontando, entenda uma coisa: assim conforme Deus deu a Daniel a luta, assim conforme Deus deu a Moisés para que resgatasse aquele povo que estava ali 430 anos sendo escravizado, Deus também, querido, Ele prova a sua fé. Ele quer saber aonde está a sua fé, aonde está o seu coração. E Deus pergunta para você nesta manhã: aonde está o seu coração? Você tem entregue o seu coração a Ele conforme Ele tem te chamado? Você tem entregue a sua vida a Ele conforme Ele tem te chamado? Você tem feito a vontade de Deus na sua vida conforme Ele tem te chamado? Ou você simplesmente tem subido ali no altar e tem só cruzado seus braços, esperando Jesus vir, e para Ele nada tem feito? Querido, entenda uma coisa: assim como muitos estão lá fora, aqui muitos que estiveram no altar também foram lá para fora. Você sabe por quê? Porque não buscaram ter uma comunhão verdadeira com Deus. E a comunhão verdadeira com Deus, querido, o Espírito Santo de Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode não só transformar a minha vida, mas Ele pode transformar a vida daqueles que se encontram lá fora perdido. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite: o que o Espírito Santo de Deus tem feito na tua vida? Ele tem te incentivado a orar mais por aqueles que se encontram no campo missionário morrendo, como eu pude ver este mês, uma missionária sendo queimada viva. Querido, entenda uma coisa: neste mundo